Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luanara, eu tenho 31 anos, sou mãe de 4 meninos lindos e agora estou gestando meu quinto filho, o meu quinto bebezinho. E o assunto desse vídeo que eu gostaria de trazer hoje para vocês é falando sobre as fraldas de pano. Eu vou ter o meu quinto bebê e eu vou usar fraldas de pano de novo. Eu pude ter uma experiência muito transformadora na minha vida, que foi conhecer as fraldas de pano. E desde que eu fiquei grávida pela primeira vez, sempre foi meu sonho usar fraldas de pano. Mas existe um mar infinito de dúvidas e questões relacionadas ao uso das fraldas de pano. Que era, ai, mas eu vou ter que lavar. Aí eu não consegui imaginar minha rotina lavando fralda. E para quem não usa, é muito assustador falar sobre isso sem a gente ter conhecimento, né? Então, sempre foi meu sonho. E do meu primeiro filho, eu comprei cinco fraldas de pano, mas eu nem acabei usando. Acabei só nas fraldas descartáveis até o desfraude dele. E o segundo filho, aí teve toda uma trajetória da minha vida, que os meus filhos tiveram que morar com o pai em São Paulo. Eu moro no Rio Grande do Sul. Então também não foi usado fralda de pano nele, foi usado fralda descartável. O terceiro filho, os meus ideais estavam focados em outras coisas, em empoderamento. Eu estava numa outra fase da minha vida. Eu queria muito aproveitar a gestação, o meu bebê, de uma outra forma, né? Depois de alguns traumas que eu havia passado, né, na minha gestação do meu segundo filho. Então eu aproveitei o terceiro de uma maneira diferente. E não usei fraldas de pano, não pensei nessa questão, não fui atrás. Deixei isso de lado, né? Aí no quarto filho, ai, foi muito legal. Mas primeiro deixa eu contar pra vocês o que a gente passou. Bom, no meu quarto filho, o meu terceiro filho ainda usava fralda. E ele usava fralda descartável. E a gente ficava assim, apavorados toda vez que tinha que comprar a fralda. Porque os dois estavam usando fralda descartável. E era um pacote menos de uma semana, né? Porque ia muita fralda. E nós começamos a nos ver desesperados, porque a gente não tem condições financeiras para tanta fralda, né? E até a gente acabou tendo uma dívida na farmácia por causa das fraldas que a gente comprou. Eu não fiz chá de fralda, então não ganhei fralda nenhuma. Na verdade, eu fiz aquela rifa, então com o dinheiro que eu consegui, eu comprei alguns pacotes de fralda, mas não eram muitos não. E era assim, eu ficava apavorada quando começava a faltar fralda. E eu disse assim, e agora o que a gente vai fazer? Aí, eu comprei de uma amiga minha pela internet algumas fraldas. Até essas que eu comprei são aquelas que são ajustáveis na perninha e eu acabo não usando aquelas. Depois de um tempo, eu comprei de uma outra amiga pela internet também as da de pano, né? Que é a marca que eu adoro. Sou apaixonada por essas fraldas, porque elas são muito práticas, assim. Eu coloco os absorventes e já ela não precisa ajustar, ela tem os botõezinhos, é uma maravilha. E aí comecei a usar as fraldas de pano no meu filho. Gente, outra vida, outra vida, outra vida. É muito melhor, sabe? Eu me sinto assim, leve, porque elas fazem o trabalho delas muito bem feito. Ah, e deixa eu contar pra vocês como foi o início, né? Quando eu comprei as primeiras fraldas da minha amiga, ai, gente, eu toda encucada assim na minha cabeça de que eu tinha que estar lá esfregando, e eu tenho um tanque aqui na minha casa, então era um pouco frio assim a época que eu comprei. Então eu ia lá bem cedo de manhã esfregar as fraldas.
Eu esfregava uma por uma, eu tirava, enxaguava, tirava o xixi de todas elas. E esse trabalho me matava, né? Porque pra mim não tava dando certo. Era muito cansativo e eu fazia isso toda santa vez que eu ia lavar as fraldas, né? E como eu tinha pouquinha, até ainda tenho poucas fraldas, eu tinha que fazer isso muitas vezes. E era muito, muito, muito cansativo. Aí teve um momento assim que quando eu vi assim que era muito cansativo, eu pegava e comprava um pacote de fralda descartável pra dar uma aliviada, pra mim poder aguentar, né? E até no começo eu comprei só as capas. Eu esqueci dos absorventes, né? Daí eu fui aqui numa doação de campanha de inverno, essas coisas. Encontrei umas camisetas de algodão, cortei elas e fiz os absorventes, né? Pra usar nas fraldas. E assim a gente foi levando. Com poucas fraldas que eu tinha, os absorventes que eu tinha, eram as camisetas. Até hoje eu tenho as camisetas sem costura nem nada, porque daí quando lavo e estendo elas saem mais rápido, porque elas ficam abertas, né? E beleza, foi indo, né? Aí agora, o que acontece? Eu comecei a ver muita coisa no Instagram da de pano, né? E eu percebi, cara, é pra usar as fraldas ecológicas, não é pra dar trabalho, não é pra ser difícil, não é pra ser cansativo, é pra ser usada de forma prática, né? Aí eu peguei e comecei a não esfregar mais no tanque as fraldas, não lavar mais na mão. Eu disse, não, eu só tiro os absorventes, a máquina faz todo o trabalho. E na minha cabeça, quando eu comprei as fraldas, eu ficava assim, não, a máquina não lava direito, elas ficam com um cheiro ruim. Aí depois eu fui ver que se a gente usar muito sabão, elas ficam com um cheiro ruim, né? Tem que usar menos. E, nossa, mudou completamente, né? Porque como eu tenho pouca quantidade de fralda, tipo, eu uso num dia e já tenho que lavar elas pro próximo dia. Senão, se eu não fizer esse giro, ele fica sem as fraldas, né? Então não dá. E isso eu comecei a usar com mais praticidade. Tipo, não, às vezes eu coloco elas num saquinho e depois eu coloco todas elas juntas pra lavar. Porque eu vou lavando assim conforme ele vai usando, eu já vou levando lá na máquina. Daí se tem mais alguma roupa eu já coloco pra lavar. Pra não ter que ficar sem as fraldas, né? Porque a minha quantidade é pouca. Às vezes eu vejo muitas mães comentarem que precisa ter, acho que umas 20 fraldas. Eu não sei, acho que eu devo ter umas 10, eu acho. Eu não me lembro a quantidade de fralda que eu tenho, mas é bem pouca fralda que eu tenho. E eu vou usando elas e, assim, às vezes quando o tempo. É lógico, agora no verão dá pra usar tranquilo, porque seca mais rápido, você fica lá no sol, né? Mas quando é inverno ou dias que chove, daí eu tenho que optar pela descartável, porque a gente ainda não teve condições de comprar mais, né? Mas o nosso plano, né? Que a maternidade é cheia de planos e depois a gente vai ajustando, né? São usar as fraldas de pano no meu bebê que vai nascer também, desde o nascimento, já usar a fralda de pano. Porque é muito bom pro bebê, pra pele do bebê, é mais saudável, não dá alergia, é ótimo. Sem falar assim que na questão econômica é muito, muito mais prático também. Porque a gente não tem condições, né? Meu marido trabalha e eu trabalho como artesã. Em casa eu faço crochê. Então eu faço jogos de cozinha, faço algumas roupas de crochê, roupinha de bebê também. E meu marido trabalha fora, né? E a nossa condição financeira não é lá grandes coisas, né? Então tudo a gente economiza, tudo a gente tem muito cuidado, né? E eu tenho 5 filhos, né? Então 2 moram em São Paulo e aqui comigo moram mais 2 e um na barriga, né? Então a gente tem que cuidar sempre os gastos que a gente vai ter, né? Mas assim, depois que eu peguei agora, no finalzinho aqui dessa experiência, né, até hoje, que eu peguei o jeito das fraldas, como lavar, como utilizar elas, assim, foi muito transformador pra mim.
porque é muito prático de usar e elas estão ali. Você usa, lava e usa de novo. Você não tem que jogar fora e comprar outra, né? Às vezes as pessoas acham um absurdo o valor de uma fralda ecológica, mas você vai lavar e ter ela para sempre, né? É só saber usar e tudo mais, você vai ter ela para sempre, então não é caro, né? É uma forma ecológica, o planeta agradece muito. E também muitas pessoas entram naquela questão de que, mas você vai estar lavando, vai estar usando água e tal, mas a gente lava a roupa da mesma forma, né? A gente não fica sem lavar nossas roupas. E pra nós aqui em casa foi uma maravilha, sabe? É uma experiência muito boa. E assim, por a gente ter poucas fraldas, eu já fiquei em partes assim, que no começo que eu lavava tudo na mão, que eu deixava, que eu tirava o xixi na água, que eu enxaguava. Todo esse processo que eu fazia me deixava muito cansada. E é lógico que eu ficava angustiada de tão cansada que eu ficava, assim, não tinha condições, né, de eu estar lá no tanque de manhã bem cedo, no frio, fazendo isso, se é só pôr na máquina, que ela vai lavar tranquilo e tudo mais. E lava super bem. Hoje eu utilizo as fraldas. Hoje meu filho mais novo tem 1 ano. E eu utilizo as fraldas nele bem tranquila. Eu só uso fralda descartável quando chove. Quando eu vejo que o tempo vai chover e vai ficar assim uns dias chovendo. O que é raro, né, de acontecer ultimamente. Aí eu preciso usar fraldas descartáveis pela pouca quantidade de fralda que eu tenho. Mas olha, até que não precisa usar, a gente vai usando as fraldas de pano e é uma economia muito grande. No fim do mês a gente percebe que, oxe, muda muito, né? E eu sou suspeita em falar, porque eu gosto muito das coisas naturais, eu gosto muito das coisas ecológicas. Eu sou das pessoas que gostam de fazer as suas próprias coisas, né? De fazer suas próprias roupas. Então, pra mim, é algo assim especial, sabe? É algo que eu sempre quis fazer de certa forma e não tive eu não tive motivação para fazer. Eu não experimentei, né? Eu não coloquei na prática. Eu sempre fiquei aquilo, mas eu quero tanto usar, mas eu fui deixando, porque a rotina do dia a dia a gente vai entra no automático e sai fazendo, né? A gente esquece daquilo que a gente quer realmente fazer, né? Do que é realmente importante para nós. E essa experiência com as fraldas de pano me fizeram mudar muitas coisas, não só em relação ao cuidado com o meu filho, mas em relação aos cuidados comigo mesma, em relação aos cuidados com a minha casa, porque tem muita coisa que a gente pode evitar de usar, que a gente pode usar um método mais ecológico, que não vai agredir o planeta, que não vai estar agredindo a nossa saúde, né? Então é sempre bom ter essas experiências, se permitir, né? Porque uma hora, que nem assim, no começo de usar as fraldas, pra mim, foi um teste, porque eu cheguei a pensar que eu não ia dar conta mesmo, porque era muita coisa. Eu tinha que estar vivendo lá no tanque. Como o meu tanque, minha máquina de lavar é lá no porão, então era ruim para levar as crianças junto. Às vezes eu tava muito cansada e para levar eles de carrinho eu tinha que dar toda a volta, porque é escada, então eu tinha que dar toda a volta por fora. E era cansativo mesmo. E eu já quis assim pensar, poxa vida, era pra ser mais prático. Aí eu comecei a ver os vídeos, né, no Instagram da Dipano, comecei a ver que, peraí, é prático sim. É pra ser prático, é pra ser rápido, é pra ser algo funcional que ajude as mães também. E eu disse, não, peraí, tá errado o que eu tô fazendo, né? Eu preciso fazer de outra forma. E aí eu comecei a fazer do jeito certo, eu vou lá, tiro os absorventes, separo das capas, coloco lavar e olha, é uma maravilha, eu adoro, adoro. Porque, e também eu sempre posto muitas fotos dele com as fraldinhas de pano, é lindo de ver. Porque no fim, a gente fica apaixonada pelas estampas. A gente se apaixona por elas, sabe? É um cuidado muito gostoso que a gente tem com nós mesmos, porque é uma coisa muito, muito legal. Sim, eu sou suspeita em falar porque eu adoro. Depois de ter passado pelos primeiros perrengues da experiência, porque é lógico, você não sabe como usar.
de cara você vai entender que é meio complicado porque você não tem prática. E aí, as primeiras que eu peguei, elas tinham que estar ajustando a perninha. E olha bem, olhem só pra ver o que eu impliquei, né? Eu ajustava, né, as fraldas na coxa dele, assim, tudo mais, vestia ele. Na hora de lavar, eu desajustava todas as fraldas, deixava elas todas retinhas, porque na minha cabeça não ia lavar se ela tivesse ajustada, porque ia ficar amassada ali e tal, não ia lavar. E, gente, o que eu impliquei com isso? E sofri, que às vezes a gente põe muita. A gente implica com as coisas, né? E daí isso impossibilita, lógico, da gente ir pro caminho mais fácil, né? E isso me deixou assim, gente, eu fiquei muito encucada com, mas não tá lavando direito, eu tenho que lavar na mão, porque a gente fica com aquelas teorias e crenças de que antigamente se lavava tudo na mão, se lavava tudo no tanque, ficava tudo branquinho. E hoje em dia a gente não tem isso, a gente tem uma vida corrida, porque antigamente as famílias eram mais unidas, hoje a gente não tem rede de apoio, né? Parentes não moram próximos. Então a gente tem uma rotina que é cansativa e a gente precisa dar prioridade para aquilo que realmente importa, né? E tudo que eu fui aprendendo com o passar do tempo me mostrou que é fácil de usar, é prático de usar. E vai ser muito mais fácil agora no meu quinto bebê, porque eu já sei usar, eu já sei que elas lavam direitinho na máquina, né? Que eu não vou precisar estar lavando na mão. E hoje até tem vários tipos de forrinho que você pode utilizar para não grudar o cocô na fralda. Então tem muitas possibilidades hoje maravilhosas, né? Eu super recomendo, porque assim, mudou a minha vida, transformou, né, aqui em casa, porque gente, eu e meu marido, a gente entrava em pânico quando tinha que comprar fralda, e era sempre que tinha que comprar. E a gente ficava assim, meu Deus, a gente não tem dinheiro, a gente vai tirar dinheiro da onde? Né? E a gente tava ali no pós-parto, que é toda aquela, uau, aquela coisa assim, meu Deus, aquela... E a gente teve um pós-parto bem difícil, né, do meu menino agora de 1 ano. Então, as fraldas, elas vieram para nos trazer aconchego, né? Depois dos primeiros perrengues que eu passei, né? Mas foram assim, nos trouxe paz. E eu super recomendo. Eu espero que vocês tenham aproveitado desse vídeo, conhecido um pouco sobre mim, a minha história, meus filhos. E agora, de saber que o próximo bebê a gente vai usar as fraldas ecológicas novamente, com certeza. A gente vai, assim, usar as fraldas descartáveis com a gente puder, assim, realmente por necessidade, sabe? Mas a gente vai usar as fraldas de pano. Essa é uma prioridade nossa. Porque, assim, transformou nossas vidas tanto que a gente quer continuar usando, né? Daqui a pouco meu filho de 1 ano já vai desfraldar. Então, a gente continua usando no meu quinto bebê. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.